Bom dia! Hoje eu vim te esclarecer tudo o que você precisa saber para recuperar sua vitalidade. O meu objetivo é ajudar você a se sentir mais disposta, a recuperar o vigor que você tinha quando era mais jovem. Sentir mais energia no seu corpo para trabalhar, para cuidar da sua casa, brincar com seus netos, enfim, fazer o que você quiser fazer, independentemente da idade que você tem. Por isso eu produzo conteúdo nas minhas redes sociais. Por isso eu criei o programa Vitalidade 50+, para ajudar o máximo que eu consegui. E quem participou da minissérie Vitalidade 50+, aprendeu diversas dicas e exercícios para dar um primeiro passo. Mas eu percebi que existem algumas dúvidas e eu vim tirar essas dúvidas aqui hoje. Então, na comunidade surgiram as seguintes perguntas. Eu vou falar sobre essas perguntas, vou responder elas para deixar o mais claro possível para que vocês entendam, tá bom? Vamos lá. Uma dúvida que várias pessoas perguntaram sobre emagrecimento. Professor, eu quero emagrecer, eu engordei nessa quarentena, as coisas ficaram mais difíceis aqui, o que eu faço? Como que eu posso fazer? Então, vamos lá. Exercícios de força são fundamentais no processo de emagrecimento, são fundamentais. E muitas pessoas nem sabem o que são exercícios de força, nunca colocaram em prática. Então eles são um pilar do emagrecimento, tá bom? Então ele vai te ajudar a emagrecer, você deve controlar. Só porque o emagrecimento, ele é multifatorial. Não é só fazendo uma coisa que tu vai emagrecer. Então tu precisa... Bom dia, Vilmar. Bom dia, Tila. Então tu precisa controlar inúmeros pilares para tu conseguir emagrecer. Professor, eu vou fazer só caminhada, eu vou emagrecer? Não. Talvez tu vai perder peso, mas sabia que existe uma diferença entre perder peso e emagrecer? Quando tu perde peso, tu perde também massa muscular. E se tu já tem pouca massa muscular e perde, tu vai perder mais força e vai ficar mais debilitada. Então tu precisa do exercício de força, ele é fundamental para te ajudar a emagrecer. Junto com o exercício de força, tu precisa controlar teu sono, tu precisa controlar teu estresse e tu precisa controlar tua alimentação. Então esses fatores são fundamentais para você conseguir emagrecer. São fundamentais. E eu preciso te falar também o que é errado fazer, que muitas pessoas fazem. Eu vi muitos comentários assim na comunidade. Professor, eu fiz uma dieta super restritiva, perdi quilo, eu perdi 8 quilos, 10 quilos em um mês, mas aí agora eu recuperei tudo. E agora? O que eu faço? Então dietas restritivas demais, que você não consegue manter, não vai te ajudar, não é saudável. Se for algo que você consiga manter para o resto da sua vida, não tem problema, perfeito, não é restritivo, não é exagerado. Agora, se for algo que tu faz de forma aleatória, ou então tu vai no nutricionista que é muito restritivo, tu emagrece em um mês, perde muitos quilos, depois a chance de tu recuperar é enorme. Então, não é interessante que vocês façam isso. E outra, professor, eu vou fazer só caminhada, será que só a caminhada vai me emagrecer? Não. Só a caminhada não vai te ajudar a emagrecer, você precisa de mais coisas. Então, por isso que eu falo sempre da importância de ter orientação. E é isso que eu passo no meu programa de exercício, é isso que eu ensino. Se você quer emagrecer, você precisa fazer exercício de força, você precisa evoluir mês a mês, você precisa ter essa progressão, que isso é fundamental. E isso eu ensino no meu programa de exercícios. Eu vou falar mais pra frente sobre uma aula de nutrição que tem de uma nutricionista, Priscila Galvão. Então existem inúmeros pontos que são fundamentais para que você consiga emagrecer e não apenas fazer caminhada achando que vai conseguir ou fazer uma dieta extremamente restritiva e depois até perder a saúde. Então, para emagrecer é preciso ter esses pilares: treino de força, alimentação equilibrada, sono controlado e estresse controlado. Outro detalhe: professor, então eu vou precisar parar de fazer minha caminhada? Não. Mas você precisa inserir o treino de força, porque sem ele é muito difícil você conseguir realizar o teu objetivo, que é emagrecimento. Teve até alguém que falou anteriormente aqui, foi a Tila, que precisa engordar, precisa ganhar massa muscular, né? Eu preciso engordar, é isso mesmo. E algumas pessoas perguntaram na comunidade também: professor, não tenho massa muscular, o
que eu faço? Gente, exercício de força. O que você não deve fazer se você não tem massa muscular, se você precisa ganhar peso, aumentar a sua massa muscular, você precisa deixar de lado o aeróbio, tem que deixar ele mais de lado e precisa fazer exercícios de força. Aeróbios são caminhadas excessivas que às vezes você faz. Vai falar, meu médico pediu para fazer caminhada, eu quero ganhar massa muscular. A caminhada vai me dar massa muscular? Não vai. Não vai mesmo. Então você precisa fazer esse exercício de força. Por quê? Um exemplo, quando tu faz exercício de força, de agachamento, que é aquele de sentar e levantar, tu está estimulando seus músculos a produzirem força. Tu acabou o exercício, tu vai ter uma recuperação e no dia seguinte ou depois, 2 dias seguintes, seus músculos estarão mais fortes do que no início. Mas para isso, tu precisa fazer uma sequência de exercícios e ir evoluindo. Não basta você fazer a mesma coisa todo santo dia, sem descansar, fazer o mesmo exercício, sem ponderar graus de dificuldade desse exercício. Professor, como é que eu sei se o exercício está muito fácil, se ele está adequado ou se ele está muito difícil? Porque eu preciso ganhar massa muscular. Então, se eu fizer um exercício de qualquer maneira, fazer todo dia, não descansar, vai dar certo? A probabilidade maior é que não vai dar certo. Então, quando a gente fala de ganhar massa muscular, você precisa desse treino de força, você também precisa ter uma alimentação mais voltada para o ganho de massa muscular, você vai consumir mais proteínas, vai ter um aumento também na questão dos carboidratos, mas isso um nutricionista vai falar. Mas você precisa também ponderar sua alimentação e precisa ter essa frequência no treinamento de força, porque é com isso que você vai conseguir ganhar mais massa muscular. Professor, por que eu quero mais massa muscular? Tem algumas pessoas que não sabem. Por que tu precisa de mais massa muscular? Primeiro, quando tu não tem massa muscular, tu não tem força. Quando tu não tem força, tu não consegue fazer suas atividades básicas. E quando tu não consegue fazer suas atividades básicas, você vai ficando cada vez mais dependente de outras pessoas. Ah, professor, mas eu não estou assim não. Mas eu senti que eu tenho perdido força. Antes eu dava conta de limpar a casa numa facilidade imensa. Hoje eu já não dou conta mais. Antes eu conseguia sair daqui e ir até o outro lado da cidade, caminhando. Hoje eu não dou conta mais. A força vai te ajudar com isso. A ideia, a proposta que eu sempre falo sobre você ganhar vitalidade é justamente isso. É você ganhar força para fazer o que você fazia antes e não consegue fazer mais hoje. É isso que é ganhar vitalidade. É isso que é recuperar a vitalidade que você tinha 20 anos atrás. É isso. É recuperar a força, o vigor físico, sua capacidade física. É isso. Entende? E todos esses exercícios de força adequados para você. Pequena, acho que voltou. Pequena instabilidade da internet. Voltou. Perfeito. Recapitulando. Tudo isso sobre você ganhar força, fazer os exercícios certos, na hora certa, com a devida evolução, eu também ensino no meu programa de exercícios, porque é fundamental que você consiga fazer movimentos básicos, não é? Que você pare de sentir dor, porque quanto mais massa muscular, quanto mais força você tem, a chance é que suas dores diminuam, entende? Outra dúvida que ficou muito evidente na comunidade do Vitalidade 50+, bom dia, Josélia. Josélia Roriz. As pessoas têm dificuldade com motivação. Professor, eu não tenho motivação, me falta isso. O que eu faço para conseguir? E quando a gente fala de motivação, são inúmeros fatores. Primeiro, muitas vezes você começa fazendo qualquer exercício, de qualquer maneira, e acha que isso vai te proporcionar resultado. Aí você se frustra e para. Você perdeu toda a sua motivação porque você fez algo que não te deu resultado. Então isso atrapalha e muito. E quando você tem exercícios que são direcionados para você, as coisas mudam bastante. Pois você vai se ver motivada porque você vai ter resultados. Quando você começa a ter resultados e consegue fazer algumas coisas que você não conseguia antes, tudo muda. Entende? Quando tu consegue, um exemplo, professor, para sentar na cadeira eu tenho muita dificuldade. Professor, eu não consigo, se eu precisar agachar para pegar alguma coisa no chão, eu não consigo. Professor, eu tenho dor. Professor, eu tenho isso. Quando tu começa a fazer exercício e começa a sentir menos dores, a ter mais disposição, a começar a ficar até mais feliz porque conseguiu voltar a fazer algumas atividades, então teu nível de motivação vai lá para cima. Isso é óbvio. Então, quando você sente
todos esses fatores, mais disposto, se sente mais feliz, consegue pegar o neto no colo, consegue fazer algumas coisas que talvez você não conseguia, tu vai se sentir outra pessoa. E quando você está, outro fator, quando você está dentro de um grupo, de uma comunidade, que você vai ver outras pessoas que às vezes passam pelos mesmos problemas que você, conseguiram fazer, conseguiram ter resultado, você vai olhar, nossa, a Maria tem a mesma idade que a minha, a Maria tem os mesmos problemas e ela está conseguindo, então eu também consigo. Então essa questão da comunidade é algo muito forte, é algo que ajuda bastante. E isso também vai ter no programa de exercícios. Isso também tem no programa de exercícios. A gente tem uma comunidade, a gente tem pessoas da mesma idade, tem um grupo na verdade, né? A gente tem um grupo de pessoas com a mesma idade buscando o mesmo objetivo. Então isso é fundamental para você ter mais motivação, para você conseguir ter resultados. Então essa questão do grupo é fundamental. Outro detalhe, as pessoas muitas vezes têm esse desânimo, esse cansaço, essa indisposição, porque não tem motivação mesmo. E para ajudar as pessoas as alunas do meu programa de exercício, dentro do meu programa de exercício, a gente tem aulas ao vivo todo mês. Um exemplo, vocês têm uma sequência de exercícios para serem feitas por mês, serem feitas no mês. Foi para o segundo mês, a gente vai ter uma aula ao vivo para explicar todos os detalhes que devem ser feitos no segundo módulo de exercício. Então, todo mês a gente vai ter uma aula ao vivo para te ajudar, para te motivar, para te ajudar a dar continuidade nesse processo. Outra dúvida que algumas pessoas têm, até uma crença que algumas pessoas têm, professor, mas é possível mesmo ter resultados treinando dentro de casa? Será que eu não preciso ir numa academia? Será mesmo? Dentro de casa, será que eu dou conta de fazer alguma coisa? E a academia dá resultados? Sim. Se você estiver acompanhada por um personal trainer, com certeza você terá resultados. Mas em uma academia que é lotada, professores que não sabem lidar com um público com mais de 50 anos e com inúmeras pessoas que o professor tem que atender no mesmo horário, a possibilidade é que a academia não te dê resultados. Se você não sabe fazer exercício, você não tem um direcionamento, não adianta. Pensa comigo, não adianta você ter acesso a inúmeros aparelhos de uma academia se você não sabe utilizá-los. Consegue me compreender? Pensa, de que serve você ter um carro se você não sabe dirigir esse carro? Adianta para quê? Qual a função? Qual a função de alguma coisa que você não sabe mexer? Então, infelizmente, o que eu vejo em academias, grande parte delas é isso. Você tem acesso à academia, mas não tem acesso ao conhecimento. Ou porque o professor não tem conhecimento para tratar pessoas com mais de 50 anos, para trabalhar, ou porque o professor é muito sobrecarregado. Já recebi mensagem de seguidores falando, o professor só dá atenção para as meninas novinhas. Então, assim, é triste falar isso, mas infelizmente é o que acontece. É o que acontece. Aí o que acontece? Tu entra na academia toda feliz, achando que vai ter resultado, não tem o devido acompanhamento e pum, desiste. E fala que não funciona. Por quê? Porque tu não teve atenção, porque tu não teve direcionamento, porque tu não fez o que deveria ser feito. E sobre treinar em casa, é óbvio que dá resultado. Inúmeras pessoas que participaram da minissérie Vitalidade 50+, colocaram alguns exercícios que eu ensinei em casa. E dá pra fazer? Óbvio que dá pra fazer. Tu pode utilizar o peso do teu corpo, tu pode utilizar utensílios domésticos, a gente precisa ter o chão, sofá, cadeira, mesa e pronto. Tu consegue fazer tudo isso de forma simples e fácil. Dá para fazer tudo isso. Vocês não precisam ter essa preocupação. Dá para você estar em casa? Sim. Eu já dei inúmeros exemplos de pessoas que fazem parte do meu programa de exercício, que têm mais de 50 anos e que têm resultados. Então sim, você consegue se exercitar em casa, mas quando você tem um direcionamento, você consegue se exercitar em casa e ter inúmeros resultados. Então isso é fundamental para você. Você precisa entender que quando você tem conhecimento, quando você tem um direcionamento, as coisas mudam. Que você vai ter essa evolução mês a mês. E você vai conseguindo se sentir outra pessoa. Outro questionamento muito comum que tinha
na comunidade, e que tem até de uma aluna que faz parte do meu programa de exercício, é até engraçado falar isso, que é: professor, mas eu não gosto de fazer exercício. Mas você sabe que você precisa fazer exercício, não é? Teve até uma aluna na comunidade que falou que tinha feito bariátrica, que tinha feito alguma outra cirurgia, não gostava de fazer, mas sabia que precisava fazer e sabia que precisava ter um direcionamento. E isso é verdade. A bariátrica, para quem não sabe, é aquela cirurgia para perder peso, uma cirurgia mesmo. O cirurgião vai, tira uma parte da gordura, principalmente localizada na região abdominal, e depois a pessoa tem todo um tratamento com psicólogo, nutricionista, professor, para continuar essa mudança no estilo de vida para perder peso. Então essa aluna tinha falado que não gosta, mas precisa. E tem uma história engraçada da Bernadette, que é uma aluna que faz parte do meu programa de exercício, e ela falou um dia, até engraçado: ah, Cleito, eu gosto dos resultados, mas eu não gosto do exercício não. E a forma que ela falou foi tão autêntica, foi tão sincera, que eu até comecei a rir. E falei: nossa, Bernadette, mas tu não gosta, por que tu faz? Ela: ah, Cleito, eu faço porque tem dia que eu estou indisposto, estou cansado, mas eu faço porque eu sei o quão bem os exercícios fazem. Eu sei o bem que o exercício me faz. Depois que eu faço, nossa, eu sou outra pessoa. Eu tenho mais disposição. Aí eu consigo fazer todas as atividades em casa com muito mais facilidade. Antes eu tinha medo de andar, de fazer algumas coisas, porque eu tinha desequilíbrio. Então agora eu estou muito melhor, estou muito mais disposto, estou muito mais feliz. Então eu sei da importância dos exercícios. Então os exercícios são fundamentais na minha vida. Eu confesso que eu não gosto de fazer, mas eu sei que eu tenho que fazer, porque isso me ajuda muito. E isso é muito importante. Algumas pessoas de fato não têm esse hábito, não têm o gosto, ou nem conhecem. Tem pessoas que nem conhecem. Professor, eu nunca fiz exercício de força na vida. E é comum. Então, se você não conhece, você não gosta, você tem que entender que o exercício ele é fundamental para você. Só ler um comentário aqui da Célia, é verdade. Tem academias e pessoas acima de 50, 60 anos não temos acompanhamento adequado para a nossa idade. Tenho 62 anos. É, Célia, infelizmente isso é normal. Há um tempo, acho que faz 2 anos, há 2 anos atrás, eu trabalhei em um ambiente de academia e eu conseguia perceber isso. Eu trabalhava na academia, tinha inúmeros alunos, eu conseguia dar atenção para um ou outro, mas uma quantidade muito grande. Eu tenho conhecimento técnico sobre a área, mas uma academia que eu trabalhava é uma academia numa região mais nobre aqui de Brasília. E mesmo assim, com menos alunos, eu não conseguia dar essa atenção para todo mundo. Então, depois de um tempo, eu descobri que algumas pessoas não gostavam do ambiente de academia. Então, eu comecei a dar essa opção do treino em casa. Foi aí que os resultados começaram a aparecer de forma mais clara. As pessoas começaram a ter o hábito de se exercitar em casa e conseguiram entender que isso é possível. Então, infelizmente, algumas pessoas, além de não gostarem do ambiente da academia, ainda não têm o tratamento adequado nesse ambiente. Por isso eu criei o meu programa de exercícios para tentar ajudar o máximo possível pessoas que precisam se exercitar, precisam ter mais saúde, mas não sabem o que fazer e como fazer. Que é a próxima objeção que eu vou falar. Professor, não sei o que eu faço para melhorar. Eu tenho dor, eu fico cansada, eu estou com sobrepeso, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão. O que eu preciso fazer? Quais exercícios? Qual a sequência certa? Qual o passo a passo que eu preciso seguir? E é sobre isso. Algumas pessoas não têm ideia do que seja o exercício de força, treinamento de força, não têm ideia do que fazer e de como começar. E eu preciso te falar, primeira coisa que você consegue fazer, eu preciso deixar isso bem claro. Na minissérie Vitalidade 50+, eu passei um pequeno desafio para quem faz parte da comunidade Facebook. Inclusive tem algumas pessoas assistindo aqui da comunidade. E eu passei esse desafio justamente para conseguir provar. Não tem quando você tem que provar alguma coisa, eu provo por A mais B que isso aqui dá certo. E eu consegui provar que essas pessoas conseguem se movimentar. Mas tem algumas pessoas que não conseguem fazer o agachamento. Tem algumas pessoas que não conseguem fazer algum movimento porque tem alguma lesão, alguma dor. E não tem problema. Tu consegue se exercitar de alguma maneira. Tu precisa entender que o exercício ele é muito inclusivo. Qualquer pessoa consegue fazer. Professor, eu tenho sobrepeso, artrose, dor na coluna, consigo fazer exercício? Consegue. Mas precisa ser adequado para você.
Recapitulando, algumas pessoas não sabem o que fazer nem como fazer. E a ideia é justamente essa do meu programa de exercício. Te mostrar o que fazer e como fazer. E qual a maneira certa de evoluir isso, que é o mais importante. Para e pensa comigo. Quando tu começa a fazer exercício, a tendência é que tua força aumente, tua disposição aumente. Mas chega um determinado ponto que tu vai se adaptar naquele exercício. Tu vai se adaptar àquele estímulo. E se você sempre fizer a mesma coisa, todo santo dia, na mesma maneira, seu corpo vai se adaptar e você não vai ter mais tantos resultados. Então é importante essa progressão. Essa questão da adaptação, quando tu faz sempre a mesma coisa, é importante tu dar outros estímulos para o teu corpo. Isso vai fazer com que ele se adapte a esses novos estímulos, fique mais forte e aí você vai progredindo. E essa progressão, quando a gente vê estudos, avaliações sendo feitas por pesquisadores, essa progressão é interessante ser feita mês a mês. E é isso que eu passo no programa de exercício. A gente tem essa evolução mês a mês. O primeiro mês você tem uma sequência de exercício, tu vai colocar em prática, tu vai fazer. No segundo mês, a gente vai fazer pequenas alterações em alguns exercícios para deixar eles um pouco mais difíceis, dentro da tua capacidade, é claro. E depois tu vai fazer por mais um mês, depois tem o módulo 3, que vai ser no terceiro mês. Então, para cada mês, tu tem um módulo de exercício que a gente vai fazer pequenas alterações para deixar ele um pouco mais difícil. E lembrando, todo mês a gente vai ter aula ao vivo. E outro detalhe, uma pergunta que uma pessoa fez na comunidade também. Professor, qual os benefícios que eu vou ter com a prática de exercícios? Algumas pessoas já têm isso muito claro na mente, outras pessoas nem tanto. Então é importante eu falar isso. Primeiro, como você está hoje? Como está a sua saúde? Primeiro, quando você consegue se exercitar, tu já tem uma melhora da tua saúde. Isso é óbvio. Pessoas que se exercitam com frequência têm menos visitas aos médicos, ou seja, tem uma frequência menor de visita ao seu médico. Então, pessoas que vão no médico com frequência, que está sempre doente, está sempre sentindo alguma dor, estou com isso, estou com aquilo, eu desregulei minha diabetes, eu desregulei minha hipertensão. Pessoas que se exercitam conseguem ter controle dessas doenças e reduzem a frequência ao médico. Segundo ponto, pessoas que se exercitam têm mais massa muscular. Quem tem mais massa muscular, pesquisas apontam que tem a tendência a viver mais. Então, quanto mais forte você for, por mais tempo você vai viver. Com outro detalhe, quanto mais forte você for, por mais tempo você vai viver e com mais qualidade de vida. Uma vez eu ouvi uma aluna aqui de Brasília falando. Ela falou o seguinte: professor, eu não sei se eu quero viver muito, se for para viver de tal maneira, se for para viver dependendo de alguém, se for para viver acamada. E eu falei com essa aluna tem 72 anos. E eu falei com ela, não, eu concordo plenamente. Isso é uma decisão que só cabe a você, mas eu concordo plenamente. Tu tem que viver com qualidade de vida, por isso tu tem que seguir essa rotina de exercício que tu faz, tu tem que manter sua alimentação saudável, tem que cuidar da sua mente, tu tem que olhar para a tua vida, pegar todos os pontos importantes da sua vida e cuidar. Porque é muito comum que pessoas, eu recebo direto comentários de pessoas assim: professor, eu trabalhei a vida toda, eu cuidei do meu filho, eu cuidei do meu marido, eu trabalhei demais, mas a minha saúde foi embora. Minha saúde foi embora. E agora eu mal consigo cuidar de mim. Eu vou mexer aqui, eu tenho dor, não consigo mais fazer não consigo mais cozinhar, não consigo mais fazer minhas atividades que eu gostava, porque a minha vida inteira eu cuidei de todo mundo e isso fez com que eu não cuidasse de mim. Então a minha saúde foi embora. E infelizmente é algo comum. E o que é que você pode fazer agora? Começar a cuidar de você. Você tem que pensar a seguinte coisa. O mais importante para você é a tua saúde. Porque se você não tiver uma saúde muito boa, tu não vai conseguir mais ajudar ninguém. Não, professor, o mais importante para mim é meu filho. Tá bom, fica com a saúde ruim. Tu vai conseguir cuidar do teu filho? Não vai. Não, professor, o mais importante para mim é meu neto. Fica com a saúde ruim. Tu vai conseguir cuidar do teu neto? Não vai. Então, o exercício vai te ajudar a melhorar a tua saúde. Se você não tiver isso em mente, que você é a pessoa mais importante do mundo para você, as coisas não vão começar a fluir. Porque você precisa entender isso.
Ai, professor, não, mas eu não posso pensar assim, isso é um pensamento egoísta. Não, gente, não é um pensamento egoísta. É um pensamento certo, que você tem que entender que você tem que se cuidar. Porque se você não se cuidar, você não vai cuidar de mais ninguém, você não vai ajudar mais ninguém. Se você trabalha para sustentar a sua casa, se você não tiver com a saúde boa, se você não se cuidar, como é que você vai trabalhar para sustentar a casa? Com dor, com doenças descontroladas, sem ânimo para fazer nada? Não vai, não consegue. Então vocês têm que começar a colocar isso na mente de vocês. Cuidem mais de vocês. Isso é fundamental, fundamental. Se vocês passaram a vida inteira cuidando dos outros, chegou a hora de vocês cuidarem mais de vocês. Isso é importante, muito importante. A Genanci fez uma pergunta aqui. A sequência dos exercícios se faz por quanto tempo? Os mesmos sempre? Genanci, de uma maneira geral, a gente pode colocar que os exercícios podem ser feitos por um mês e é importante que você tenha uma progressão. Um exemplo, você fez uma sequência de exercícios por um mês, 4 semanas. Você fez ali 3 vezes por semana. Vai chegar no ponto, quando você completar essas 4 semanas, que tu vai estar bem mais forte e resistente aos exercícios do que na primeira semana. Então é hora de fazer algumas mudanças nesse treino para que você consiga evoluir e fazer no segundo mês com detalhes. Pode ser exercício diferente, pode ser um detalhe de evolução, de progressão do exercício. E tudo isso eu tenho mostrado no meu programa de exercício, essa evolução e esse passo a passo. Mas vocês têm que entender também uma coisa, não é pegar um exercício A na internet, junta com o exercício C, e aí põe o exercício Y, aí põe aquele aqui, e faz uma salada de frutas, e faz de qualquer maneira, sem controlar cadência, que é velocidade de execução, sem controlar seu intervalo, sem entender se está trabalhando tudo que você precisa trabalhar. E ainda, esses exercícios são bons ou ruins para você? O que é que tu tem? Tu tem dor no joelho, dor na lombar? Entende? Então tu precisa ter essa sequência pensada em detalhes de acordo com a tua capacidade física, com a tua saúde. Se tem alguma lesão em um ponto, se tem uma lesão em outro, isso tem que ser levado em consideração. E por isso que eu falo que é importante esse acompanhamento. No meu programa de exercício, a gente tem uma avaliação que todas as alunas que entram no meu programa de exercício respondem a essa avaliação para que eu possa entender se o módulo 1 será adequado para elas. E se não for, serão feitas adaptações para que seja, para a gente conseguir colocar isso de uma maneira que seja certa para você fazer. Então, muito cuidado com isso, de pegar pontos específicos, pegar um monte de coisa na internet e juntar, porque na maioria das vezes não dá tão certo assim. Então, se atente nesse detalhe. E teve um aluno também que me perguntou, professor, tá bom, tu falou do programa de exercício, eu entendi, mas o que que tem nele? Me fala um pouquinho mais sobre isso. E eu separei algumas coisas aqui para falar para vocês. Eu vou falar mais sobre isso ainda na aula de segunda-feira, do módulo do capítulo 4, que vai ser liberado na segunda-feira, mas eu vou falar um pouquinho disso para vocês agora. Então, no programa de exercício tem 12 módulos de exercícios, tá bom? Que serão para cada mês, que será um programa de exercício. Tem duração de 1 ano, então você tem um módulo para cada mês. E ele tem uma aula sobre nutrição, com a nutricionista Priscila Galvão, que é uma amiga lá de Goiânia, que ela fez essa aula ensinando diversos pontos que você precisa se atentar, o que você deve ter, o que você deve tirar da sua alimentação, para você ter mais saúde. Se você tem alguma doença crônica, o que você deve prestar mais atenção, diabetes, hipertensão. Então, essa aula fala sobre isso. A gente vai ter uma aula exclusiva para quem faz parte do programa, sobre sono, onde eu vou ensinar técnicas de higiene do sono para que você consiga melhorar o seu sono. E ainda, eu vou te mostrar pontos que você talvez esteja errando antes de dormir, no dia, que podem atrapalhar teu sono. E a gente sabe, se você não tem um bom sono, uma boa qualidade do seu sono, você, infelizmente, não tem vitalidade, porque o sono compromete tudo. E também a gente vai ter uma aula por mês, que vai ser uma aula ao vivo por mês, para eu passar com vocês os exercícios, ensinar detalhes e principalmente motivar vocês, que é fundamental nesse trajeto, nesse percurso. Então a gente vai ter isso também, onde essa aula ao vivo eu vou ensinar todos os detalhes fundamentais de todos os exercícios, ensinar técnica e, se necessário, adaptar. Ah, professor, mas assim eu não consigo, então a gente vai tentar dessa maneira. A gente vai tentar assim, por quê? Porque eu sou especialista nisso. E eu vou saber adequar isso de acordo com a tua necessidade.
Então isso é muito simples para mim, porque eu já tenho essa vivência. Eu consigo olhar alguém e falar, tenta fazer isso. E uma mínima mudança que eu faço dentro do exercício, que tem nos módulos, vai ser fundamental para ti. Então, já tem vários módulos com exercício, a gente vai fazer aulas ao vivo para passar esses exercícios e se houver necessidade de adaptar alguns desses exercícios, eu irei adaptar diretamente com você, a gente vai fazer essa alteração para que você consiga manter a sequência dos exercícios e se beneficie dele, tá bom? E como as aulas são organizadas também, as aulas são organizadas, os módulos são organizados mês a mês. Então o módulo 1 é para o mês 1, módulo 2 para o mês 2, e a gente começa de uma forma mais simples para eu conseguir trabalhar a base de vocês, para trabalhar pontos fundamentais, se você tem alguma dor, se você tem medo de se movimentar, a gente vai trabalhar tudo isso. E no mês 2 vai fazer um segundo treino, a gente vai ter algumas adaptações para deixar ele um pouquinho mais difícil. E aí a gente vai continuando, progredindo isso de mês em mês. Então o programa funciona dessa maneira. E também a gente tem formas de dificultar e de facilitar os exercícios. E no módulo, em cada módulo eu explico toda a técnica dos exercícios, quantas vezes você vai fazer, quanto tempo de descanso, qual a velocidade de execução, onde você deve prestar atenção, onde deve ser aplicada a força, o que deve contrair quando estiver fazendo exercício. Então todos esses detalhes eu vou explicar. Teve até uma aluna que faz parte do meu programa que ela falou brincando, Cleito, é como se você desenhasse isso pra gente, porque eu tento ser o mais claro possível. Igual eu sou aqui pra vocês. Eu sempre tento deixar de uma forma que qualquer pessoa entenda, porque eu entendo que tem pessoas que estão me assistindo que já têm um conhecimento alto sobre exercício e tem pessoas que nunca praticaram nada, então não tem conhecimento sobre isso. Algumas alunas até perguntaram, alunas não, na verdade seguidoras, tá, professor, mas qual a diferença do seu conteúdo aqui gratuito, que tu dá aqui nas lives, no Instagram, no Facebook, no YouTube, para o seu programa de exercício? A diferença é a seguinte, aqui no meu Instagram, no meu Facebook, eu não consigo passar uma avaliação. Eu tenho aqui 4.000 seguidoras no Instagram, aí eu tenho aqui 2.000, 3.000 no Facebook e tenho mais 1.000 no YouTube. Eu não consigo pegar uma avaliação e falar, gente, responda essa avaliação que eu vou passar um treino para todo mundo. É impossível. É impossível. E nas pessoas que fazem parte do meu programa de exercício, elas têm essa avaliação e tem exercícios feitos mês a mês, de acordo com a capacidade que vocês têm. Qual a diferença do que tu passa aqui de forma gratuita pra gente do teu programa? Eu sempre tento ajudar ao máximo pessoas que estão aqui no Instagram, no Facebook, mas é impossível eu falar algo que a pessoa vai seguir por um ano. Um exemplo, a pessoa me perguntou uma vez, professor, eu tenho dor no joelho, o que eu posso fazer? Eu fiz uma aula completa sobre dor no joelho. Falei o que você não deve fazer, falei um ou outro exercício que você pode inserir, mas é impossível pegar uma pessoa e avaliar completamente para passar um treino. Então, isso eu consigo fazer no meu programa de exercício. Teve uma moça, a Socorro, ela até me mandou, professor, eu preciso da sua ajuda, eu sou cuidadora de idosos, tem uma moça que eu cuido que ela não está fazendo exercício, ela está muito sedentária, ela está com muita dor, ela está com isso, ela está com aquilo. E aí ela falou também que ela também precisava fazer exercício, porque quanto pior a moça que ela cuidava estava, pior ela ficava, porque ela tinha que pegar peso, tinha que carregar ela de um lado para o outro. E se a saúde da moça que ela cuida melhorar, a dela também melhora, porque aí ela já vai ter, ela não vai precisar pegar ela no colo para fazer as coisas, porque ela já vai conseguir retomar, voltar a ter mais funcionalidade. Então essa aluna até perguntou isso, como funciona, professor? Eu quero alguma coisa, tu vende um curso, tem um programa, tu atende, como funciona? Ela me perguntou isso, eu expliquei isso para ela e muitas pessoas às vezes perguntam e não entendem. Então esse programa, a diferença do conteúdo gratuito para o programa é que com o programa eu consigo direcionar muito melhor quem está junto comigo. Porque aí eu vou avaliar, vou entender seu caso e a gente vai progredindo mês a mês. Então essa é a diferença do conteúdo gratuito, que eu posto aqui todo santo dia para vocês, que são pequenas dicas esparsas para o conteúdo, para o meu programa de exercícios, que é o passo a passo que você deve fazer para recuperar sua vitalidade, que é a sequência correta de exercícios, a evolução mês a mês e o melhor, é algo que você consegue fazer, consegue dar continuidade e vai te ajudar de forma
da forma que eu passo, entende? Então essa é a principal diferença. Pessoal, tenho inúmeras perguntas aqui, mas não vai dar tempo de responder todas. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um módulo não, qual é o nome? Unidade. Eu vou criar uma unidade lá na minha comunidade da minissérie Vitalidade 50+. Eu vou criar essa unidade com algumas perguntas que tem lá e vou gravar um vídeo explicando esses detalhes. Então, se você ainda tem alguma dúvida e você está lá na comunidade da minissérie Vitalidade 50+, manda essa dúvida lá que eu vou gravar um vídeo explicando. Professor, eu ainda fiquei com alguma dúvida sobre o seu programa, como funciona, que dia que vai abrir as inscrições, como será esse programa, eu quero entender mais. Então eu vou gravar um vídeo, colocar lá na comunidade, para deixar isso o mais claro possível. E na segunda-feira, dia 6/7, vai sair o último capítulo da minissérie Vitalidade 50+, e nele eu vou explicar detalhadamente tudo que você precisa saber sobre o programa de exercício. E ainda vai ter uma surpresa que a gente vai mandar amanhã, tá bom, para vocês, sobre o programa de exercício. Não vejo a hora de começar seu programa, mas eu só vou poder fazer à noite quando minha paciente dormir. Aqui é a Socorro que eu contei a história. Oi, Socorro, não tem problema nenhum. O horário... Gente, por que o programa é online? Por que tem aulas gravadas para que vocês assistam? Porque cada uma de vocês tem peculiaridade na sua rotina. Tem pessoas que ainda trabalham e trabalham muito. Tem pessoas que só têm horário de manhãzinha ou à noite. Tem pessoas que preferem fazer à tarde ou 10 horas da manhã, enfim. Então o programa está online para vocês assistirem a hora que vocês quiserem. A facilidade do programa é imensa, porque eu preciso que vocês façam de acordo com a capacidade, com a necessidade de vocês. Porque se eu tivesse, gente, eu vou dar aula online agora, vamos todo mundo em tal horário, não vai dar, eu nunca vou conseguir ajudar todo mundo dessa maneira. Então quando o programa está online, está gravado, tu vai fazer no melhor horário para você. Isso é uma facilidade. Então, gente, é isso. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês sobre o meu programa de exercício. Se vocês ainda estão dentro da comunidade, não mandaram o vídeo de algum dos exercícios que foram passados lá, mandem lá que eu vou olhar e vou te dar a análise dele. E um detalhe, no programa de exercício vocês vão ter esse detalhe de mandar exercício, perguntar se está certo, se está errado, com frequência, durante um ano. Então, muito obrigado pela presença de todas vocês aqui. Eu espero muito que segunda-feira chegue logo. Algumas pessoas falaram, professor, eu estou ansiosa para fazer parte do curso, eu quero melhorar minha saúde, eu quero ter mais vitalidade, então eu estou muito ansioso também com segunda-feira, que vai ser o dia que eu vou liberar o capítulo 4 e vou ter vocês como minhas alunas. Então eu fico muito feliz com isso. Com certeza vocês vão estar dando um passo para melhorar a vitalidade de vocês. E eu quero que vocês tenham muita coragem, tenham muita disposição para fazer isso, porque o direcionamento certo vocês vão ter, porque eu vou te ajudar o máximo que eu conseguir. Eu costumo dizer que quando a gente fala de um programa de exercício assim igual ao meu, a gente tem 100%, onde 50% é a minha parte e 50% é parte de vocês. E dos meus 50%, você pode ter certeza que eu vou dar 100% dos meus 50%. Eu vou ajudar o máximo que eu conseguir, porque essa é a minha função. Então eu até falei, eu não sei quando eu vou abrir outra turma de exercício. Por quê? Porque o meu foco agora é ajudar as pessoas que já estão dentro do programa, que é a turma 1 e a turma 2, e as pessoas que entrarão no programa. Então algumas pessoas perguntaram, professor, não sei se eu vou conseguir entrar agora. Quando que tem outra turma? Gente, eu não sei. Eu não sei. Porque, sinceramente, o meu objetivo agora vai ser ajudar todas as pessoas que entrarem nessa terceira turma. E as coisas têm ficado um pouco mais difíceis aqui, então minha energia vai ser voltada para isso. Professor, vou entrar na sua turma. Ótimo. Conte comigo, vou te ajudar o máximo que eu conseguir. Eu vou dar 100% de mim para te ajudar. E a gente vai conseguir recuperar sua vitalidade. Então, muito obrigado pela presença de todas vocês. Fiquem com Deus e tenham um bom dia e um bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal do Facebook. Bom sábado para vocês.